Olá a todas e todos, sejam bem-vindos a mais um capítulo do nosso podcast Olhares de Antígona. Hoje nós vamos tratar sobre o capítulo 27 do nosso livro e eu estou aqui muito bem acompanhada por colegas e amigas que também atuam aqui na Magistratura do Estado do Paraná. Eu sou Liliane Brito Visser, sou juíza aqui no Estado do Paraná também e co-coordenadora do Grupo Antígona. Olá, sou a Poema Santos, sou juíza também no Estado do Paraná, sou mestre em Direito pela Universidade Estadual do Norte do Paraná e Antígonas. Meu nome é Bruna Grege, sou juíza aqui do Paraná, membro do coletivo Antígonas, sou mãe da Gabi do Guto, sou mestre pela Universidade de Girona, na Espanha, em responsabilidade civil. Isso, acho. Então, olá também a todas e a todos. Prazer estar aqui nesse podcast para falar desse nosso artigo, né, Bruna? Uhum. Eu sou a Luciene Oliveira Bisotto Zanetti, sou juíza aqui também de Direito do Estado do Paraná. Sou mãe de 2 meninas, uma adolescente de 14 anos, a Maria Eduarda, e a Maria Luísa, de 10 anos. Sou mestra também em estudos sobre mulheres e gênero, cidadania e desenvolvimento na linha de direitos humanos pela Universidade Aberta de Portugal. E hoje nós vamos discutir sobre um artigo que eu e a Bruna fizemos a respeito da responsabilidade civil. E é isso, Lili, tá com você agora para nos conversarmos sobre o nosso artigo. Vamos lá, então. O texto que a Luciene e a Bruna escreveram se chama Viés de Gênero na Indenização por Lesões Pessoais, uma análise crítica do artigo de Acciari, Del Bianco e Ramírez Munhoz de Toro. Antes de começar a entrar no texto propriamente dito, meninas, queria saber como que surgiu a parceria de vocês para escrever, ou a ideia de escreverem juntas? Bom, foi engraçada essa história. Eu fiz, como eu estava falando, eu estava fazendo mestrado aqui pela Universidade de Girona, em responsabilidade civil, e a gente teve que passar 3 semanas lá fazendo uma aula presencial. E um dos artigos que comentaram foi esse artigo do professor Hugo Acciari. Ele é um argentino, e ele deu aula pra gente no curso sobre responsabilidade civil com foco em nexo de causalidade. E foi comentado que ele tinha feito um artigo falando de viés de gênero na responsabilidade civil. Eu achei, assim, super interessante, porque eu nunca tinha visto pensar em viés de gênero numa área que a princípio é mais, assim, conservadora, tradicional, que é a responsabilidade civil, técnica, que é a responsabilidade civil. Enfim, aí surgiu a oportunidade de a gente fazer esse artigo. Eu comentei que eu achava interessante. A Lu falou, super interessante. Mas sabe quando você acha assim, eu não vou fazer, preguiça, não sou uma pessoa assim acadêmica, eu tenho muita dificuldade de escrever, não tem ninguém para fazer pré-análise para mim do artigo, então assim, não vou. E aí de repente ela falou, não, Bruno, eu escrevo com você, me manda para eu dar uma olhada. Tá bom, mandei. E aí ela não me respondia, eu falei, eu acho que ela deve ter esquecido, tá com muita coisa, que bom, vou ficar bem quietinha no meu canto, porque não vai dar certo, não tenho tempo. De repente a Luciene me manda, tá aqui a minha parte. E aí é bom que você assim, né, quando você tá com outra pessoa, você se compromete. Eu falei, não, agora não tem como eu não escrever, né? E aí eu também fiz a minha parte e acabou saindo. Né, Lu? Foi isso, eu achei muito interessante, né, porque eu sou mestra em gênero e a gente acha, né, assim, no direito que o gênero só tá embutido ali na parte mais criminal, na violência doméstica. E como a minha especialidade é isso, eu sei que na responsabilidade civil, o direito é masculino em si, né? Da nossa construção, das leis, do nosso ordenamento jurídico, é uma construção masculina. Então, quando eu vi o texto da responsabilidade civil, eu fiquei assim, nossa, é isso que, né? E eu sou uma juíza de vara cível. Então, eu falei, meu Deus, é tudo que eu queria. Era esse artigo aqui para escrever alguma coisa sobre isso. Então, calhou, assim, de eu buscar para demonstrar que esse viés, né, ainda é pouco pesquisado na área civil e na parte de responsabilidade civil, que a gente imagina que seja uma coisa mais técnica, mais neutra, mas não tem neutralidade, ao meu ver.
né? Mas aí ainda demanda muitas pesquisas e uma das pesquisas, assim, que eu acho que tá na vanguarda, que a gente não encontrou outras pesquisas igual, né, dimensão igual, esse artigo, que foi uma pesquisa muito bem feita. Eu acho que vale a gente trazer também para o nosso ouvinte que vocês são duas juízas civilistas com expertise nessa área, e que se voltaram a estudar a questão de gênero aqui, não só sob a perspectiva do direito à antidiscriminação, mas colocando dentro dessa técnica e dessa dogmática própria da responsabilidade civil, né? Exatamente. E contem então um pouquinho mais sobre o texto, a escolha do tema, aspectos que vocês queiram destacar. Então, o tema foi que é o que a Bruna falou, né? Que ela colocou o artigo que ela achou interessante na hora já, né? Por eu ter feito mestrado em gênero. E se eu, né, trabalhar na área civil, meus olhos brilharam quando eu vi esse artigo. Eu falei, eu tenho que escrever alguma coisa sobre esse artigo. E aí, foi por isso que surgiu, né, a gente escrever sobre isso. Aí a Bruna pode comentar mais como foi a pesquisa, que é muito interessante. Então, ela pode contar mais um pouquinho pra gente. Então, o que aconteceu? O professor Hugo, junto com esses outros 2 professores, eles criaram uma hipótese. A hipótese é, será que existe num tribunal que o sistema jurídico não é um sistema assim de dano moral, né? Não é um sistema tabelado, ou do dano material tabelado. Existe um viés de gênero ou não existe em algumas decisões? E como que eles resolveram pesquisar isso, essa hipótese? Eles criaram, por meio de uma técnica de raspagem, que eles dizem, a gente até colocou como se fosse um robozinho, um algoritmo. Eu e a Lu, a gente é de humanas, a gente não sabe explicar direito. E aí eles analisaram mais de 20 mil decisões nesse tribunal. O texto não fala, né? Fala num tribunal latino. Mas a gente imagina que seja um tribunal argentino, né? Mais de 20 mil decisões. E aí eles tentaram fechar o escopo para pegar só vítimas de acidente de trânsito que não morreram, né? Vítimas de acidente de trânsito que estavam no banco do passageiro. Por quê? Porque às vezes quando você está no banco do motorista, culturalmente, geralmente o homem é que está dirigindo como motorista, e também o homem tende a ser mais agressivo enquanto motorista. Então, para não ter um perigo de alegar uma culpa concorrente, ou o juiz analisar isso em caso de acidente, pegou só a vítima que não tem participação no acidente, que é só a vítima que está no banco do motorista. Que é um passageiro. Que é o passageiro, exatamente. Isso. E aí eles analisaram tanto o valor do dano moral e do dano material, que eles chamam de dano pecuniário e dano não pecuniário. O dano pecuniário envolveria danos emergentes e lucros cessantes, e o dano moral, o dano não pecuniário envolveria dano moral e dano estético. E uma coisa super interessante, a poema que eles falam aqui, que a gente pegou até de outro livro, mas a gente achou super interessante, é que assim, não dá pra gente ficar falando, porque o tribunal X é preconceituoso, o tribunal Y não é, se a gente não tem dados. E você concorda se não vira uma conversa de boteco? Como diz meu professor na faculdade, achar até a Ana Maria Braga acha, né? Então a gente tem que ter dados para comprovar isso. E foram 20 mil, né? Foram 20 mil decisões. Aí ele não fala, é de um tribunal só, né? Então ele não fala ali qual tribunal seria, mas a gente subentende que seja o da Argentina, né? Que é da América Latina e eles são da Argentina, então a gente subentende. São 20 mil decisões, então é um recorte bem grande, um escopo bem grande, de uma amostra grande, né? Fica só no achismo. Exatamente. E vocês acham que pode ter relação com a divisão sexual do trabalho, essa diferença do valor do dano moral, do dano material, influenciou nesses vieses? Assim, ele não bate o martelo. Ele fala assim, não tem como te dar certeza, até porque isso envolveria ele analisar, ler as 20 mil decisões. Isso não foi possível, foi feito com inteligência artificial e essa técnica de engenharia reversa que eles chamam, e de raspagem de dados. Mas ele fala, e ele junta inclusive dados que a gente colocou no texto, e sistematicamente o dano dado para a vítima homem é maior que o dano dado para a vítima mulher. Então, a quantificação tem a quantificação do valor, exatamente. Então, assim, podendo bater o martelo que é um viés de gênero, é um preconceito? Não, mas é um dado que a gente não pode ignorar, né? Inclusive, a gente tem um outro livro que a gente achou interessante, que chama, é da autora
Carolina Criado Pérez, que chama Mulheres Invisíveis, que não é do direito. Ela fala sobre design de coisas do mundo, e é feito o design dos produtos é feito para o homem, não para a mulher. Se o homem fosse um sujeito neutro universal. Exatamente. Exatamente. E aí ela fala uma coisa que eu acho super interessante, que a gente até colocou. Uma das coisas mais importantes a dizer sobre a lacuna de dados de gênero é que, em geral, ela não é mal intencionada ou sequer deliberada. Muito pelo contrário, é apenas resultado de um modo de pensar que existe há milênios e, por esse motivo, tornou-se uma espécie de não pensar. São os vieses inconscientes. A questão da nossa cultura patriarcal que tá, né, enrustida, né? E aí a gente vê, num dos casos que ele começou a comentar, que às vezes as mulheres tinham até casos que ele pegou, lesões até mais graves, até que era em face de região do pescoço, que acaba acarretando alguma paralisia de algum membro, né? Eram lesões mais graves e as indenizações eram mais baixas, né? Ele falou que pode ter, isso que que a Bruna falou, teria que ler todas as decisões, pode ter a ver com a economia do cuidado, o trabalho não remunerado, que não é computado nessas indenizações, né? Da mulher. Então, a economia do cuidado, ali o trabalho não remunerado, que é o trabalho doméstico, não sendo computado. E essa mulher, às vezes, tem uma remuneração, que é um trabalho remunerado. Às vezes, que a gente não tem uma igualdade salarial, né? Entre homem e mulher. Então, vai pegar a base do salário da mulher. Ou, às vezes, a mulher não tem o trabalho, porque esse trabalho não remunerado não conta. E aí a indenização vai cair. Então ele falou, só que ele não bateu o martelo, seria uma hipótese que ele coloca, né? Que ele há diferença, a mulher tem um valor mais baixo, sim, no dano moral, e no dano material ali, o pecuniário que ele fala, mas teria que ler todas essas decisões para ver caso a caso por que foi. Mas a hipótese seria em razão da discriminação, nosso viés, né, de gênero, da discriminação de gênero, e a questão do trabalho de cuidado, da economia do cuidado. Mas aí teria que... eu, assim, como pesquisadora, claro, eu sou a base de dados, eu acredito que seja, né, em razão da nossa cultura patriarcal. Mas é uma coisa que a gente tem aí para pesquisar. Não, até a gente pensando juntas, os modelos de algoritmo funcionam realizando, na verdade, predição de dados, né? A partir de toda a alimentação concreta que foi feita, ele consegue prever determinadas tendências. Então, se o modelo algorítmico, ele fechou essa hipótese, há, sem dúvidas, aí uma hipótese de discriminação. Há um viés, há uma quantificação inferior de indenização para essas pessoas que estavam no banco do passageiro. Talvez a gente tenha que pensar o porquê, ou como até fazer frente a essa discriminação. E nesse lugar, vocês têm alguma hipótese, vocês têm alguma ideia? Como que a gente poderia abordar para ter decisões mais equitativas nessa área bem técnica da responsabilidade civil, diante de mulheres como vítimas de danos, talvez incluindo esse valor agregado do trabalho doméstico, do valor da indenização? Eu até depois disso abriu muito meus olhos, como a Bruna falou, né? A gente, da área de civil, né? E tem bastante responsabilidade civil. E eu comecei agora, até teve um caso que até comentei com a Poema, né? De uma menina que ela morreu, não foi acidente foi erro médico no parto, 17 anos. E a mãe pediu uma pensão vitalícia, não sei o quê, e na contestação, o Estado fala que não poderia ter essa pensão vitalícia porque a menina não trabalhava, não tinha essa questão de como a gente ia quantificar. Mas, claro, já tem decisões da STJ, já passei por fora de casa. Que ela também poderia trabalhar, ela ia contribuir depois com os pais, né? Quando ela atingisse a maioridade, ia para o mercado de trabalho. Mas também eu olhei esse lado dela, né, do trabalho ali, do cuidado. Porque por mais que ela não trabalhasse, não ia trabalhar essa menina de 17 anos que acabou de ter um filho, ela não iria trabalhar, ela ia cuidar do filho em casa, né? Então, e esse trabalho dela? E esse filho, né? Quanto custa o trabalho do cuidado doméstico dessa mãe que não foi contabilizado? Que é cuidar do filho agora. E agora quem vai cuidar? Aí a avó vai cuidar? Será que como é que vai ser essa renda, né?
Então, além da jurisprudência pacificada, que é quando a menor, ele tem uma responsabilidade, ele falece, né, por algum ato ilícito, ele tem esse pensionamento, né, porque posteriormente ele vai contribuir naquela casa com aqueles pais, tem uma expectativa disso, mas a gente não fala dessa questão do trabalho ali, do cuidado, da economia do cuidado. Então, eu quantifiquei também e coloquei na decisão. Eu usei o protocolo de gênero. Então, eu acho que para as decisões ficarem mais justas, teria que quantificar esse trabalho não remunerado também. E vocês sabem se na jurisprudência, hoje em dia a jurisprudência, claro, considera o papel da pessoa, o que ela viria a desempenhar no trabalho produtivo, na atividade econômica. Isso. Vocês sabem se tem sido considerada, como você trouxe, o papel daquela pessoa na organização doméstica, no auxílio das tarefas cotidianas da família? Porque mesmo não sendo mãe, provavelmente essa vítima que você citou, ela contribuía com a organização da casa, com algumas tarefas. Isso já está presente no nosso estado de coisas ou ainda é uma tendência? Eu acho que é uma tendência, assim, com a questão do protocolo, julgamento com perspectiva de gênero, o tema da economia do cuidado cada vez mais está sendo discutido, mas eu vejo mais uma questão que vai para a área penal, né? Então a gente vê diminuição de pena. Agora no direito, será que não seria o caso de uma maior privatização dos juízes, né? Para esses viés que às vezes não são percebidos também, né? Eu acho que o primeiro passo é a gente perceber que existe isso. Isso, exatamente. Né? Então, assim, por isso que eu conhecer, né? É o primeiro passo. A pesquisa, ela é importante, porque assim, eu lendo a pesquisa, depois do vídeo, falei, nossa, será que eu também tô sendo preconceituosa sem perceber, sabe? E eu fui olhar as minhas decisões, assim, até tive curiosidade de olhar as minhas próprias decisões. E veja, eu sou uma mulher jovem, me considero feminista, me considero esclarecida no assunto, gosto de estudar sobre o assunto. Mas é inconsciente, né? Exatamente. E eu falei, cara, é verdade, eu não considerei isso em nenhuma decisão que eu fiz. E em casos de pensão, sabe, pensão civil, né, por acidente de trânsito, ou erro médico, nem responsabilidade civil, eu nunca considerei. Eu considerei assim, mas se ela ganha, ela não trabalha, ela não vai ter dando material aqui, entende? Ou tipo, se ela trabalha e ganha um salário mínimo, é isso mesmo. Eu nunca considerei. Isso aí, hoje, quando a gente tem um professor, né, que ele fala uma vez ele falou uma coisa que eu achei tão sensacional, que ele fala assim, que quando a gente vê, a gente não consegue desver. Então, é isso. Agora que a gente sabe, a gente consegue desver. Agora eu sempre penso nisso, eu sempre tomo esse cuidado. Tô sendo justa? Não necessariamente, talvez eu não esteja sendo, né? A gente não sabe. Mas agora é um fator que a gente considera quando a gente vai levar em consideração, quando a gente vai julgar. Que é exatamente o que a Bruna falou, que foi nessa decisão que me veio, que eu falei, Jesus, eu sou mestra em gênero, né? E estudo gênero sempre, sou feminista. Uma juíza civilista. E eu nunca tinha pensado, eu estudei que o direito é uma construção masculina, que as leis não são neutras, né? E ao mesmo tempo, talvez eu estava ali pelo um viés, né? Com essa questão da fixação, né? Dessas pensionamentos, dessas indenizações. E aí eu comecei hoje, assim, eu presto mais atenção nisso. Mas é uma coisa que a Bruna falou, que é uma coisa que a gente tem que reconhecer que existe, e pesquisar e trazer dados e conscientização, porque não adianta só falar, sem mostrar igual esse professor, não adianta ele só falar, ele tinha uma hipótese na cabeça, né? E ele só falava o que ele desconfiava, ele teria que provar com dados, e isso ocorre. Então, é muito interessante. Temos que ter mais pesquisas. E até aproveitando esse gancho de vocês, assim, como vocês veem essa situação para o futuro? Vocês têm algum projeto de como a gente coletar mais dados aqui na nossa realidade concreta? Projeto a gente tem, né, Bruna? Ao tempo aí que é complicado. Mas a gente até entrou em contato com a nossa colega e amiga Camila, que é especialista em inteligência artificial. E ela adorou a ideia da gente desenvolver, né, um programa para ver que faz uma pesquisa no próximo Tribunal de Justiça do Paraná,
né, mais ou menos parecida com ele, porque ele fez num tribunal que não seria o brasileiro. Então, pegar esse recorte do Paraná e ver os dados, qual seria, né, a conclusão desses dados. Mas ainda a gente não teve tempo de desenvolver, né, Bruna? Mas é uma pesquisa que a gente quer levar adiante. E também quem tiver interesse, quiser se juntar a nós, quem estiver ouvindo. Eu muito bem-vindo. Mas a Comissão de Gênero também está pensando, né, encabeçada pela Luciene, de fazer algo similar também para analisar os processos, aplicar o protocolo. Isso é legal. Uma coisa, sabe, que o professor fala, que é super interessante, é que tanto nesse tribunal latino, né, quanto aqui no Brasil, a gente é influenciado pelo civil law, né? E a gente não tem essa fixação, essa tabela do dano moral, dano material. Então, isso torna muito difícil a análise de se existe esse viés ou não, como eu tinha dito antes. E talvez a gente tenha que repensar como a gente fundamenta as nossas decisões. Porque a gente fala assim, critério bifásico do STJ, tal. Então, é 5-15. Sendo assim, dou 8. Dou 8 por quê? Talvez... média matemática. E talvez se fosse tabelado, e eu sei que existem diversas críticas, mas o tabelado permite uma transparência maior, né? Do porquê que você foi... Por quê? Ou senão a gente tem que... E aí cabe a gente, como juiz, fazer essa autocrítica. Não é só o advogado que xinga, que briga com o juiz, a gente também tem que fazer essa autocrítica de ver quão bom a gente está fundamentando as nossas decisões, sabe? Porque tem isso, né? Tem o accountability que o pessoal fala, a expressão de conta, a transparência. A gente é um poder público, né? A gente também tem que prestar contas do que a gente decide e fundamentando. E nos encaminhando para o final, então, uma última pergunta mais capciosa para vocês. Será que essa quantificação objetiva do dano moral poderia ser um caminho para a gente integrar esses vieses de gênero, esses preconceitos não declarados, mas estruturais, que acabam existindo na nossa sociedade? Eu acho, Lili, que a gente é uma opinião minha, né? Não sei se também você me pegou aqui de calça curta, não tenho certeza. Mas é só pra gente dar opiniões, como diz Raul, né? Ciência fica a qualquer hora. Mas eu acho assim, a gente tem que pensar sobre isso. Se a gente não fala sobre isso, a gente não pensa nos prós e nos contras, sabe? E é fato, temos que prestar conta, temos que fundamentar melhor. Talvez a gente pode manter essa subjetividade do magistrado, do operador do direito, mas a gente tem que fundamentar melhor quando a gente for decidir. Qualificar mais. Eu acho que a gente deveria fundamentar e levar em conta os vieses de gênero que existem na sociedade em si. Nós vivemos numa sociedade patriarcal e a gente tem que levar isso em conta, né? Então, eu acho que a gente não pode desver, né? Igual a Bruna falou, a partir do momento que a gente começa a ver, a gente vive numa sociedade patriarcal, a gente vive aí vamos falar da interseccionalidade, a gente vive uma sociedade racista. Então, a gente tem esses vieses, né? Por mais esclarecida, por mais que a gente não queira ter, a gente tem. Uhum. E a gente tem que acabar pensando nisso na hora que a gente for decidir, em todas as decisões, né? Todas as áreas do direito. Em todas as áreas do direito, em todas as decisões, a gente tem que ver toda essa questão interseccional da nossa sociedade, do nosso contexto social. Nós somos uma sociedade que tem uma desigualdade social muito grande, então tem uma questão de classe, de diferença de rendas muito grande. Somos uma sociedade machista, somos uma sociedade racista, homofóbica, né? E então a gente tem que levar em consideração isso nas decisões. Porque se a gente não leva isso, ao meu ver, as decisões não são justas. A gente se afasta desse ideal, né? De justiça, que é a nossa atividade fim. Isso. Bom, então, meninas, agradeço a presença, a participação de vocês. Esse texto, acho que fez todos nós, ouvintes, inclusive, pensarmos sobre muitas coisas. E eu convido a todos a continuarem acompanhando o nosso podcast. Teremos mais capítulos aí em frente, com temas tão quanto ou mais interessantes. E até a próxima. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada.